No Rumo Certo de hoje vamos falar do poder transformador da educação também para os negócios. E o foco da nossa conversa vai ser o chamado empreendedorismo popular. Sejam todos muito bem-vindos ao Rumo Certo. Seja muito bem-vinda também a nossa convidada de hoje, Ana Carolina Almeida, vice-presidente de Educação Social da Fundação Dom Cabral. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião. Eu que agradeço o convite, é uma honra aqui estar com vocês falando um pouco desse trabalho da educação para o empreendedor popular. Muito bom, uma honra toda nossa também, prazer todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar conhecimento com a gente também. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Ana, da sua expertise e do trabalho que você desenvolve na Fundação. Ótimo, Sebastião. Eu estou hoje à frente da educação social. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios, que existe há mais de 45 anos, que capacita indivíduos, empresas, grandes e médias empresas, executivos e organizações. Então, dentro do nosso negócio, nós temos o que chamamos de 3 segmentos educacionais. A educação executiva, para as empresas, para os executivos de uma forma geral, a educação acadêmica que a gente conhece dos programas de pós-graduação, o MBA, o mestrado, e a educação que chamamos de social, que é a inclusão da base da pirâmide das pessoas que historicamente e globalmente não têm acesso a uma escola de negócios dentro dos bancos de uma escola de negócios como a Fundação Dom Cabral. E vai ser o tema da nossa conversa de hoje. É o mesmo que a gente dizer empreendedorismo popular. Qual é o cenário que a gente tem no Brasil quando se fala desse segmento? Sebastião, o Brasil é um segmento em que a gente tem por volta de 30 milhões de pessoas que empreendem por necessidade, sem acesso a uma educação de qualidade, nem ferramentas de gestão. É o que você chamou muito bem do empreendedor que é popular. É o pipoqueiro que está na escola, na frente da escola dos nossos filhos, é a pessoa que está no sinal vendendo uma água, é a manicure, é a dona de um salão. É o empreendedor que empreende e toca a vida do jeito que dá. E, como a gente falou, esse número no Brasil é significativo. Empreende de forma informal e precisa de acessar algum conhecimento, algum apoio para que ele possa manter o seu negócio ao longo do tempo. Muitas dessas pessoas, Sebastião, eles nem entendem o que é ser empreendedor. Nas favelas do Brasil, eles acham que estão fazendo corre. E as pessoas que às vezes empreendem, vendem alguma coisa para sobreviver, acho que estão fazendo um bico. Então, eles nem entendem esse termo empreendedor, qual é o poder disso, por que eu deveria ou não ser um empreendedor e o que o negócio significa na minha vida. Então, é um segmento de pessoas, um número de pessoas muito relevante, que se beneficiariam de uma ação educacional para o empreendedorismo. Pois é, muito preocupante, por um lado, que tenhamos na sociedade esse número tão significativo, por outro lado, muito interessante pelo potencial que se tem de trabalhar esse segmento, essa categoria, e transformar de forma ativa e para a nossa economia também. E nesse sentido eu quero saber qual é o trabalho então da Fundação voltado para esse segmento, como é que é na prática, que ações são feitas para que cada vez formalizemos mais essa categoria com conhecimento. Como é que acontece no dia a dia? Perfeito, Sebastião. A história da Fundação Dom Cabral com esse empreendedor popular, ela é longa. Ela começou por volta de 2008, quando um banco internacional, chama-se Goldman Sachs, nos convidou para capacitar mulheres empreendedoras da base da pirâmide. É uma ação que chama 10 mil mulheres e a Fundação Dom Cabral foi convidada, para capacitar 800 das 10 mil mulheres que o Goldman Sachs apoiou, capacitando em diversos países em desenvolvimento. Nós temos uma ação grande,
com o apoio deles. O programa durou 2 anos, mas naquele momento a gente entendeu que uma ação que a gente fez para 800, que no Brasil a gente precisaria de ampliar. Então, fizemos uma série de outras iniciativas e quando foi em 2017, em 2018, a gente criou uma iniciativa piloto, mas com o desejo que fosse uma iniciativa que tivesse escala. Que ao invés de eu fazer 30, 300 ou 800, eu pudesse chegar a 1.000, a 10.000 e, por que não, a 1 milhão. Então, nós começamos desenhando essa iniciativa até muito próximas à nossa primeira turma foi aqui na Prefeitura de Nova Lima, onde a Fundação Dom Cabral tem o seu principal campus, mas sempre com esse pensamento, como que eu vou fazer isso chegar ao maior número de pessoas possíveis? E o Movimento Pra Frente, ele tem um Instagram, está dentro do site da FDC. Qualquer empreendedor popular pode acessar para que conheça esses conteúdos. Então, essa foi uma primeira ação. A gente precisava incorporar a tecnologia para que a gente atingisse o maior número de pessoas possíveis. Uma segunda estratégia que a gente usa, Sebastião, é nos parcerizar, trabalhar em rede com quem tem acesso e quem conhece o empreendedor popular. Então, eu vou te dar um exemplo que é relativamente conhecido no mundo social, uma parceria que a gente tem grande é com a CUFA, a Central Única das Favelas, que está presente há mais de 20 anos em 5.000 das 13.000 favelas que existem no Brasil. E que mobilizam esse empreendedor com muito mais facilidade que a Fundação Dom Cabral. Então, é uma ação conjunta da gente entregar, sim, a tecnologia, mas da gente estar em parceria sempre com quem conhece o empreendedor, está com ele e é capaz de legitimar a nossa entrada, convidando ele para participar das nossas ações. Então, essa parceria com a CUFA, por exemplo, nós, no final do ano passado, em outubro de 2022, acabamos juntos desenhando uma escola de negócios da favela com esse objetivo de acessar nas favelas e periferias brasileiras o empreendedor popular e trazer ele para a capacitação, dando também mentoria, acessando o capital semente. Então, essa é uma iniciativa muito importante. E assim como a gente se conecta com organizações sociais, como a CUFA, nós também nos conectamos com empresas, né? Esse é um universo muito próximo à Fundação Dom Cabral. Aqui dentro estão as 200 das 500 maiores empresas no Brasil. A gente também tem uma rede que hoje deve ter umas 600 médias empresas no Brasil inteiro. Então, também por meio da empresa, a gente chega no empreendedor que precisa. Essas parcerias é que vai nos colocando frente a frente a quem precisa, junto com quem é legitimado para convidar esse empreendedor para estar conosco. Essas são as duas estratégias que a gente mais usa para trazer esse empreendedor que a gente também chama de empreendedor popular. Ótimo, nossa, fico muito feliz, né? A gente está usando aí da tecnologia, de ferramenta que tenho para dar acesso, né? Falando de acessibilidade e ao mesmo tempo trazendo parcerias, né? Além da CUFA, que tem um trabalho fantástico, a gente sabe, nas favelas, parcerias com outras empresas. Tem resultados desse trabalho já? Na prática também a gente consegue mensurar já isso? De quanto tempo para cá está sendo feito dessa maneira? Essa plataforma foi lançada no final de 2021 e hoje ela já tem mais de 10.000 empreendedores cadastrados na plataforma. E além do empreendedor, Sebastião, a gente convida também a nossa rede de alunos e ex-alunos, nos participantes dos programas da Fundação Dom Cabral, para que eles sejam voluntários prestando uma mentoria ao empreendedor. Então, se o empreendedor acessa a plataforma, ele pode, no momento que ele precisar
buscar um voluntário, um mentor voluntário, que a gente carinhosamente chama de decolador, que ele decola pequenos negócios, micronegócios, para que o decolador possa ajudá-lo nesse processo de sustentação no negócio ao longo do tempo. Então, para nós, tão importante quanto trazer o empreendedor é trazer quem possa dar a mão para o nosso empreendedor, para que possa apoiá-lo, inclusive psicologicamente, reforçando que ele tem condições de seguir com uma capacitação como essa, que ele tem condições de fazer as atividades propostas e ele tem até alguém para trocar ideia de como colocar em prática o que está sendo provocado no material digital. Então, hoje, como forma de falei, tem por volta de 11 mil empreendedores, uns 500 mentores, e a ideia é que a gente sempre conecte, sempre que é necessário, um mentor preparado, também capacitado pela Fundação Dom Cabral, está disponível para que possa ajudá-lo a percorrer aí a jornada do conhecimento e da autossustentação no tempo. Ana, eu quero fazer um intervalo rapidinho e continuar nessa conversa com você para a gente entrar em alguns pontos bem de gestão desses empreendimentos populares, né? Quem já está neste mercado e quem ainda vai entrar, o que é importante a gente acentuar, chamar a atenção até para se equiparar com todo o nosso mercado de empreendedorismo, né? Da potência que tem o empreendedorismo também em regiões mais populares. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Ana, tomar uma aguinha, continuamos nessa conversa. Foi preciso, nesse primeiro bloco, explanar para a gente tomar conhecimento do mercado, do cenário e do trabalho magnífico que faz a Fundação, e agora a gente pontua um pouco mais. Tá bom? Fazemos um intervalo rapidinho e voltamos na sequência, tá? Você é de casa também? Você é aí da sua empresa? Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos conversando sobre empreendedorismo popular. Está aqui comigo para essa conversa Ana Carolina, vice-presidente de Educação Social na Fundação Dom Cabral. Ana, o primeiro bloco foi muito interessante para a gente contextualizar, né? Falar de como é esse mercado, do trabalho que faz a Fundação. E eu queria pontuar um pouquinho mais com você nesse bloco, como eu tinha provocado anteriormente, sobre gestão desses negócios populares. A gente sabe como é o cenário, conhece das iniciativas para estimular cada vez mais, mas então o empreendedor popular precisa de gestão, de planejamento, de muito conhecimento, é uma empresa como outra qualquer. Nesse sentido, qual é a orientação? Como é que a gente faz uma boa gestão de empreendedorismo nesse segmento? Há algum diferencial? Para o empreendedor popular, Sebastião, duas bases são muito importantes, inclusive foram constatadas por meio de pesquisa do Banco Mundial em 2018, esse empreendedor de base da pirâmide. A primeira é o comportamento. É muito relevante para um empreendedor popular que ele seja capacitado em ter um comportamento, uma atitude adequada, tão importante quanto ter a gestão. E o que é esse comportamento? É ter iniciativa, é ter resiliência, porque é difícil ser um empreendedor popular, é um dia após o outro, né? Você está o tempo inteiro batalhando e correndo atrás, então ter iniciativa, ter resiliência, ter o que o Banco Mundial chama de visão de oportunidade, porque hoje o mercado pode estar aberto, amanhã tem uma pandemia e eu que tinha o meu negócio totalmente presencial tenho que me adequar a essa realidade. Então o empreendedor popular tem que estar o tempo inteiro buscando alternativas e oportunidades de melhoria. Então essa é uma base muito importante e bem específica para o empreendedor popular. Qual é o comportamento que o leva a dar continuidade do negócio? E na perspectiva de gestão, como você traz, eu diria que é a gestão básica financeira.
olho no caixa. Esse empreendedor, muitas vezes, não registra. Ele não tem um registro do dinheiro que está entrando, do dinheiro que está saindo, qual de fato é o preço que ele tem que pôr no serviço ou no produto. Então, na verdade, ele mistura o negócio com ele mesmo. Isso é muito característico de um microempreendimento, em que o indivíduo se mistura com o negócio e as minhas contas, então, se misturam como um todo. E no final, eu não consigo entender se eu estou fazendo dinheiro ou não. Eu não consigo entender qual produto eu devo vender mais ou não. Então, para o empreendedor popular é uma junção. É a junção de um comportamento adequado, dessa iniciativa, resiliência, visão de oportunidade, com uma gestão básica. Minimamente registrar tudo que entra e tudo que sai. Se abrir a agenda e colocar tudo que entrou de dinheiro no caixa, tudo que vendeu e tudo que saiu, e tentar segregar o profissional do pessoal, é um primeiro passo. A maioria dessas pessoas no Brasil, elas nem registrar, elas registram. Muito menos dar esse segundo passo no sentido de tentar segregar a minha vida pessoal do meu negócio. E um terceiro passo, que é mais complexo ainda, e por isso que a gente acha que tem que ter mesmo um mentor para ajudar, é essa coisa da precificação. Eu entender que no preço do bolo que eu estou vendendo tem a luz que eu pago por mês na minha casa. E isso, Sebastião, às vezes a gente vê até muita pequena empresa, chegando média, que ainda não faz essa segregação, que não precifica de forma adequada. Então é natural que o empreendedor tenha que aprender mesmo com esse processo. Mas quando a gente fala de gestão, de um micronegócio, de um empreendedor popular, essas são as duas bases, um comportamento adequado e eu diria assim, uma base inicial de finanças. Entender tudo que entra e tudo que sai, entender se eu estou ganhando dinheiro ou não, entender que produto faz mais sentido vender ou não. Então, termos de gestão, uma terceira base que para o empreendedor popular e para qualquer pessoa que está mais na base da pirâmide, às vezes um jovem em vulnerabilidade, que é um público também atendido pela FDC, é muito importante, é a coisa da autoestima, né? De você resgatar na pessoa o entendimento de onde ela é, a importância do empreendimento como inclusive um canal ou uma forma ou um meio de realizar o sonho, que às vezes aquela pessoa não pensa que seria, de novo, trata como um bingo, e esse apoio, esse entendimento de que ela é capaz. A Fundação Dom Cabral fez um curso para ela mesma. E esse trabalho, às vezes, de registrar tudo hoje, amanhã, depois de amanhã, parece difícil, mas é possível. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo com o empreendedor e acho que perante uma máxima, um passo à frente e eu não estou no mesmo lugar. Uma linguagem bem popular, até até um ditado popular, é um passo à frente. Se eu não registrava hoje e amanhã eu passo a registrar, eu dei um passo à frente na gestão do meu negócio. Se eu não buscava entender na minha região que outros empreendedores têm por ali que fazem o que eu faço, que outras ideias eu posso buscar, às vezes participando de uma feira, andando no meu bairro, perguntando para o meu cliente, é um passo à frente, é uma pergunta, um cliente, e aí amanhã eu consigo fazer o meu negócio, liderar o meu negócio de uma forma um pouco melhor do que eu lidero hoje. E essa é nossa máxima, é sempre um passo, e na perspectiva de gestão, esse lugar do comportamento junto com as finanças, que eu diria são bem básicas, mas elas são importantes. Questões muito importantes, né? A gente parte da ideia de pertencimento, né, Ana? Se sentir capaz de se sentir inserido, né? E a gente volta mesmo àquela questão de inclusão, né? E quando a gente fala de fazer uma gestão, fazer um planejamento, nem sempre isso envolve dinheiro mesmo, né? Nem sempre envolve investimentos, eu quero dizer,
porque é muito de postura, como você diz, né? A gente pode começar anotando isso aos poucos, a gente vai aprendendo. Hoje temos muitas ferramentas, felizmente, aí com a tecnologia de gestão, aplicativos, enfim, que podem ajudar, mas é a partir da postura, né? É sair da linha de vulnerabilidade, né? Tão possível isso hoje, né? A gente precisa trabalhar o psicológico mais do que o técnico, talvez, né? Exatamente. Você tem percebido alguma resistência? Desculpa, Sebastião, fala de novo. Não, mas eu digo, você tem percebido ainda alguma resistência nesse sentido? Por onde a gente precisa entrar para fazer entender mais dessa importância e do resultado que isso dá quando a gente se sente capaz de... Vale para tudo, mas eu digo, quando a gente está tratando aí talvez de empreendedorismo popular, de mais vulnerabilidade, talvez, isso ainda mais, né? Mas vale para todos nós. Ainda tem resistência nesse sentido? Por onde a gente precisa trabalhar? Ainda tem resistência, ainda tem este lugar de eu entender a importância e a relevância da educação nisso tudo. E a forma de trabalhar isso, Sebastião, é entregando resultado. O empreendedor, ele sempre está atrás de resultado. Ele sempre quer vender mais, fazer mais dinheiro, se conectar mais com clientes, aprender coisas que ele não sabe. Então, duas formas que eu vejo de entregar valor para o empreendedor popular é entregar a prática desse valor. Então, se hoje ele participou de uma capacitação, e aí a importância dela ser bem prática e mão na massa, e amanhã ele consegue ver que ao registrar pela primeira vez eu estou entendendo se eu estou fazendo o dinheiro ou não, é nessa hora que ele fala, nossa, isso para mim é importante. Então o produto A não é tão bom quanto o produto B. Eu tenho que focar. Será que eu devo não fazer o A, fazer só o B? Quem vende mais o A? Então, a cada passo que ele dá para esse empreendedor é muito importante para nós, inclusive que estamos na educação e tentando criar mecanismo para ele se educar, a gente tangibilizar os ganhos. Porque ele não tem tempo, de fato ele não tem tempo. Então, se o tempo que ele tiver com a gente tiver uma recompensa clara, ele entender claramente os ganhos, ele volta e continua a fazendo mais, a fazer cada vez mais. Então, essa é uma forma de tangibilizar o valor para ele do que o tipo de ação que a gente faz educacional pode proporcionar. A segunda coisa que eu acho que eles sempre acham muito relevante, e isso não serve só para o empreendedor popular, né? Isso é a teoria do empreendedorismo. O empreendedor, ele aprende fazendo. Então, Sebastião, não adianta a gente ensinar para o empreendedor o que é um fluxo de... Não é assim que ele funciona. Ele funciona, tenta registrar hoje. E ao tentar, ele vai ter dúvida. Porque o celular, a conta de celular, ele vai ficar na dúvida. Aí eu uso o celular para mim, pessoa física, mas eu uso para o meu negócio. Então, do meu negócio. É na hora da dúvida que a gente entra na prática para ajudá-lo a solucionar. Então, eu acho que essa coisa da prática de enxergar valor. E a terceira coisa que é muito interessante para empreendedor, e aí, de novo, qualquer empreendedor, eles gostam muito de aprender com outros empreendedores. Você saberia, Sebastião, ensinar alguém como não vender fiado? Pois é. Eu também não. Mas ele tem vários colegas que vivem essa realidade. E quando ele coloca esse problema para outros colegas, o outro colega, também empreendedor, às vezes de outro setor, de uma outra região, ele tem dicas que talvez eu e você não tenhamos. Então, isso também é uma máxima da educação do empreendedor. Ele aprende muito quando ele está entre pares, porque os problemas são similares, ele se sente muito sozinho. E ao colocar um problema para um empreendedor,
outros que estão como ele naquele mesmo local rapidamente se identificam e conseguem ajudá-lo na solução do problema. Então, sim, eu acho que tem resistência, é difícil, é um público que não tem tempo, o que não quer dizer que é impossível e que a gente vai desistir. É aí que a gente entra com a mentoria, aí a gente entra com as parcerias, com organizações sociais, com empresas, tangibilizando os resultados para eles. Olha, ao você fazer isso, o que você ganhou? E aí o mentor entra também nesse papel de quase individualizar uma capacitação que ela é geral, ela é generalista, porque esse empreendedor popular, ele tem as mesmas dores. E para as mesmas dores, as soluções são similares. Mas cada indivíduo, cada negócio é um. E como que você, então, deixa para aquele indivíduo, para aquele negócio, uma capacitação que é generalista? Aí entra o nosso voluntário, que está conversando, que está entendendo prioridade. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e relevante, o que Ótimo. não significa que seja fácil, viu? Não, mas a gente tem que ver o desafio como oportunidade, né? Desistir nunca, como você disse, mas ver como oportunidade. Fico muito feliz que tenha pessoas envolvidas e dispostas como você, tenha a fundação, instituições tão sérias e também tão dispostas a gente ir mudando um pouco essa realidade, né? Porque é bom para todo mundo, não é só para o empreendedor que está lá naquele local, é bom para nós todos, para a economia, para o nosso bem-estar. Ana, fico feliz demais de ter conversado com você, foi um aprendizado e tanto. Parabéns pelo seu trabalho aí na Fundação, pelo seu trabalho na vida também. Volte mais vezes para a gente conversar aqui no canal Empreender. Nossas portas de estúdios estão abertas para você, viu? E para todo mundo aí na Fundação, é claro. Forte abraço, obrigado, Obrigada, Ana. viu, Sebastião? Muito bem, e é você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje, que aprendeu um pouco mais aqui como eu aprendi também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Eu volto no próximo programa. Forte abraço, até mais.